Um feliz sábado a todos. Louvado seja Deus pela sua presença nesse momento em que temos a possibilidade de poder louvar o nome do Senhor e ao mesmo tempo de podermos dar continuidade aos 10 dias de oração. Você sabe que todas as madrugadas, das 6 às 6:30, como povo de Deus, a gente tem buscado a presença manifesta do Senhor através desses momentos de oração. Eu te incentivo muito mesmo a participar. A gente já tem recebido alguns relatos de pessoas que estão recebendo as bênçãos do Senhor. Há poder quando a igreja reunida, concordando em buscar a presença de Deus e ao mesmo tempo a manifestação dele, em alguns casos, busca a resposta, a poder. Vamos aproveitar essa oportunidade. Se você ainda não participou da quinta, sexta e de hoje, você tem a possibilidade de poder continuar a partir de amanhã, das 6 às 6:30. Um programa ao ponto voltado para a oração. Todas as noites, às 8 horas, nós estamos juntos para poder buscar também a presença de Deus e compreender um pouquinho mais de alguns princípios dentro do contexto da oração. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo dentro do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da Oração, nós vamos ler mais um texto e analisar dois personagens que vão aparecer aqui dentro de Lucas, também ligados ao aspecto da oração. Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos ler Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Para essa leitura, nós estamos usando a Nova Versão Internacional da Bíblia. O texto diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou o nome de Deus. Na sequência, vamos pular aqui agora para o versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de todas as coisas. Eu quero orar junto com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque nela nós encontramos os princípios de uma vida piedosa, de uma vida ligada ao Senhor. Ajuda-nos a podermos compreender o teu recado para nós nesse texto hoje, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Para compreendermos esse texto, nós precisamos voltar um pouco na história para compreender um pouco daquilo que tinha sido a experiência de Deus com o seu povo no decorrer de toda a história de Israel. O Senhor Deus os havia libertado do cativeiro do Egito depois de 230 anos de escravidão. O Senhor Deus havia prometido a Abraão que os seus filhos voltariam e herdariam essa terra depois de 400 anos. Portanto, desde que a promessa fora feita a Abraão, em Gênesis capítulo 15, até o momento em que Israel é libertado do Egito, você tem ali algo em torno de 400 anos, até que eles retornam para poder tomar posse da terra. Entretanto, por mais que o Senhor Deus seja perfeito e as suas escolhas são perfeitas, o povo escolhido de Deus não era perfeito. E entre o povo de Deus, apesar do povo ter sido escolhido por Deus, entre eles nem todos viviam de acordo com aquilo que era a vontade do Senhor Deus. É tanto que você vai encontrar, dentro do período que se seguiu de 40 anos, enquanto eles peregrinavam pelo deserto, uma sucessão de rebelião após rebelião. Desobediência, idolatria, desobediência, até que chega um determinado ponto em que o Senhor Deus teve que esperar que o seu povo, aquela geração toda, perecesse no deserto. No livro Evangelismo, na página 695, Ellen White vai mencionar que não fazia parte do plano de Deus que Israel vagueasse pelo deserto durante 40 anos, mas a sua incredulidade, mundanidade e ao mesmo tempo a sua rebelião fizeram com que o Senhor Deus esperasse pela morte de uma geração toda até que a geração seguinte tivesse a possibilidade de confiar no Senhor e ao mesmo tempo herdar aquilo que eram as suas promessas. Eles eram o povo do Senhor, mas um povo com o coração endurecido.
A geração que se seguiu foi uma geração que foi dirigida por Josué. Eles entraram na Terra Prometida, conquistaram a Terra Prometida, mas ao invés de permanecerem fiéis ao Senhor Deus, eles acabaram se rebelando contra o Senhor. Você encontra logo na sequência o livro de Juízes, que vai mostrar uma verdadeira gangorra, ou, se você preferir, uma montanha russa, cheia de sobes e desces na história daquele povo. Num determinado momento eles estavam firmes com Deus e Deus os mantinha prosperando. Em determinado momento eles começavam a adorar as divindades de outras nações, e o Senhor Deus os entregava na mão dos seus inimigos, e essa sequência ia se mantendo de um lado e de outro. Depois eles buscavam de novo o Senhor Deus os libertava, depois eles voltavam a deixar o caminho do Senhor. E se você acha que depois que a monarquia entrou, a história melhorou, você está muito enganado. Apesar de terem havido bons reis como Davi, como o próprio rei Josafá, o rei Uzias, o rei Ezequias, entre outros, mas houve também uma grande quantidade de reis maus, ímpios, que não temiam o Senhor. Reis como o ímpio rei Acás, isso para poder mencionar apenas alguns. Mas quando você olha para a Bíblia, você percebe nitidamente que logo na sequência os livros dos profetas, tanto maiores quanto menores, o tempo todo eles vão chamar a atenção da nação dizendo: vocês abandonaram o caminho do Senhor, voltem-se para o Senhor. Nós também não podemos generalizar. Nós não podemos dizer que todas as pessoas abandonavam o caminho do Senhor. Mas quando olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que o Senhor Deus sempre teve o seu remanescente fiel. Pessoas que mesmo no meio das maiores crises permaneciam fiéis ao Senhor Deus. Quando você olha, por exemplo, para o cativeiro que acabou acontecendo no período da Babilônia, quando a Babilônia invadiu o reino de Judá e levou cativos para a terra da Babilônia, você encontra entre os cativos muitas pessoas tementes a Deus, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram verdadeiras testemunhas de Deus lá no reino da Babilônia. Eles passaram 70 anos no cativeiro, o Senhor Deus os libertou, e quando retornaram, liderados por homens como o sumo sacerdote Josué, como Zorobabel, Esdras, Neemias, esses indivíduos assessorados por profetas como Ageu, como Zacarias, Malaquias, esses indivíduos que estavam liderando o povo, eles buscavam ao Senhor de todo o seu coração, mas o povo ainda continuava longe do caminho do Senhor. Eles conseguiram vencer a idolatria depois do cativeiro, mas alguns escribas levaram o povo para um legalismo tremendo, achando agora que a sua salvação seria por guardarem os mandamentos do Senhor, e não como um ato de graça da parte de Deus. E nesse meio tempo chega o tempo do nascimento de Jesus, o tempo do cumprimento das profecias. A maior parte da nação continuava longe dos caminhos do Senhor. Aliás, como havia acontecido desde os tempos em que o Senhor Deus havia livrado o seu povo do cativeiro no Egito. Assim como em todas as eras, a grande massa do povo de Deus, eu não estou falando agora das outras nações, eu estou falando do povo de Deus, eles estavam longe do caminho do Senhor. Mas ainda assim haviam pessoas que esperavam o cumprimento das profecias, pessoas que analisavam as profecias e olhavam para os acontecimentos à sua volta, buscando o cumprimento da profecia. Eles buscavam a chegada do Messias. Entre essas pessoas nos dias de Jesus, você encontra algumas. Quando Jesus nasceu, você encontrava um grupo de pastores. O grupo mais simples da sociedade. Um grupo que cuidava dos rebanhos e por isso acabava sendo cerimonialmente impuro na maior parte do tempo. Tinham dificuldade de ser aceitos para o processo de adoração no templo do Senhor. Mas esses homens que oravam pedindo ao Senhor Deus para que tivesse a possibilidade de enviar o Messias, porque aquele era o tempo do cumprimento das profecias, foram os primeiros a receber, de alguma maneira, uma visita dos anjos dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você encontra, alguns anos mais tarde, indivíduos como, por exemplo, os próprios primeiros discípulos de Jesus, João, André, que buscavam em João Batista e na sua pregação uma preparação para a chegada do Messias. Filipe, que foi identificado por Jesus como
estando embaixo de uma figueira, orando pelo cumprimento das profecias. Então você encontrava pessoas que eram fiéis a Deus e que buscavam o cumprimento das profecias. Mas por outro lado, quando você olha, por exemplo, pela própria atitude dos líderes do povo, cerca de 2 anos depois do nascimento de Cristo Jesus, quando os magos chegados do Oriente vieram até o rei Herodes em Jerusalém e disseram: onde é que está o recém-nascido, o rei dos judeus? Herodes diz: que rei? Ele chama o Sinédrio, reúne o Sinédrio na calada da noite e pergunta: que história é essa de rei? Aonde é que tem que nascer o Messias? E eles prontamente respondem, baseados na profecia: olha, a profecia diz: e tu, Belém Efrata, não és a menor de todas as cidades de Judá, mas de ti nascerá o Messias. E eles citam a profecia para o rei Herodes. O rei Herodes olha para os magos e diz: olha, a profecia fala que é em Belém. Vai, se você achar, volta aqui e avisa a gente. A pergunta que não quer calar é: por que o Herodes, juntamente com o Sinédrio e os sacerdotes de Jerusalém, não desceram até Belém para poder descobrir se o que estava acontecendo era realmente a evidência da chegada do Messias? Porque apesar de terem o conhecimento da palavra de Deus, eles não eram mais do que judeus nominais, judeus de nome, mas que não eram no espírito. No meio disso tudo você encontra 2 indivíduos, 2 idosos, Simeão e Ana. Lemos sobre eles hoje no nosso texto. Esses faziam parte do remanescente fiel de Deus. Você percebe nitidamente pela descrição dos 2 que eles buscavam a presença do Senhor, oravam com orações. Os 2 são identificados com a identificação de que tinha uma vida de oração, de clamor, de busca. Ana é descrita ainda como alguém que passava o tempo todo jejuando diante do Senhor. Por que ela orava e jejuava? Eu não vou entrar nos méritos do jejum hoje, porque durante essa semana nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito da eficácia do jejum e da oração, como é que ele deve ser vivenciado por nós. Mas o fato é que esses 2 idosos, nós sabemos que a Ana já tinha 84 anos, não sabemos a idade de Simeão, mas sabemos que ele também era idoso. Os 2 estavam todo o tempo no templo, orando a Deus, buscando ao Senhor, e com jejuns, com oração, mas esperando algo. Havia algo que estava bem claro no coração deles. Era o desejo de ver a chegada do Messias. Era ver a chegada, a primeira vinda de Cristo Jesus. Isso estava muito claro no coração deles. A tal ponto que o Espírito Santo, eles tanto clamaram a Deus que o Espírito Santo revelou aos 2 que eles não morreriam antes de poder ver o Messias. E por isso mesmo o tempo todo eles estavam no templo, orando, buscando o cumprimento da promessa do Senhor Deus. Eles queriam ver o Messias. Agora, eu quero que você tente imaginar essa cena. Se você ler os versículos que antecedem o versículo que lemos, eles relatam José e Maria chegando no templo. Era o 8º dia desde o nascimento de Cristo Jesus. A lei mencionava que um cordeiro deveria ser trazido para a purificação da mulher, porque ela tinha se tornado cerimonialmente impura por causa do nascimento da criança, e um outro cordeiro deveria ser oferecido por causa do primogênito. Era o filho mais velho, para poder fazer o resgate do primogênito, ok? Então tinha que aparecer ali 2 cordeiros. Mas havia uma cláusula dentro das Escrituras Sagradas, em Levítico, no capítulo 12, que mencionava que as famílias mais pobres, elas poderiam, se não tivessem a possibilidade de poder comprar 2 cordeiros, poderiam levar 2 pombinhos. Essa era considerada como a oferta dos pobres. E José e Maria chegam exatamente com 2 pombinhos. Um deles para poder fazer a purificação de Maria, e o segundo para poder fazer o resgate do filho primogênito de Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. 2 ofertas. Então você para e pensa, naquela fila de pais que todos os dias apareciam no templo para poder conseguir dedicar os seus filhos e ao mesmo tempo fazer as ofertas rituais para a purificação da mãe e ao mesmo tempo para o resgate do filho. Aquela fila de gente. O sacerdote tentando ali o tempo todo, se você ler o livro Deserto das Nações, a senhora White dá a entender que o sacerdote estava ali fazendo o seu trabalho de forma corriqueira, tentando se apressar para poder dar conta de tudo até a hora acertada, mal se dando por conta de que na fila estava ali José e Maria. E o menino Jesus, aquele do qual todas as profecias haviam mencionado durante séculos. Simeão estava ali nas imediações do templo.
E é interessante que o texto dá a entender que o Espírito Santo disse a ele, no momento em que José e Maria chegaram no templo, olha, o Messias chegou. E ele vai até o templo, e ele começa a procurar. Eu quase consigo imaginar a cara de espanto de Simeão quando ele vê um carpinteiro, o seu Zé, junto com a sua esposa, a Dona Maria, com um casal de pombinhos para poder oferecer a oferta, o que demonstrava que eles eram pobres, com uma criança enrolada em panos, no 8º dia desde o seu nascimento. Imagina ele olhando, e talvez alguns de nós iríamos dizer assim, Deus, você tem certeza que é esse aí? Não, eu tô achando que eu escutei errado aí a sua mensagem. Será que são esses aqui mesmo? Simeão conhecia a voz do Senhor, Simeão sabia quem era o Senhor, ele era dirigido pelo Espírito, porque uma das coisas que acontecem quando uma pessoa ela vive uma vida de oração, ela não ora quando tem problemas apenas, ela não ora apenas quando as portas são fechadas, ela não ora apenas quando um problema financeiro aparece, elas não oram apenas quando a doença bate na porta da casa, elas não oram apenas quando uma pandemia acontece, mas elas têm a oração como um estilo de vida. O Espírito de Deus dirige essas pessoas. E Simeão, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, ele chega até o templo. Ele não espera 2 vezes. Ele vem até Maria, pede para poder segurar o menino. E ele agora, em voz alta, ele glorifica o nome de Deus. Diz, Senhor, você já pode despedir o teu servo em paz. Porque eu vi a salvação que o Senhor ofereceu. O Senhor me mostrou o Messias. Esse é o menino. Enquanto ele ainda está ali glorificando o nome de Deus, acontece outra coisa. Você percebe a chegada da Ana. E o Espírito de Deus diz a ela, esse é o menino. E ela toma o menino nos braços. Ela se alegra juntamente com todos aqueles que ali estão. E mais do que isso, a primeira coisa que ela vai fazer é agora tomar o menino nos braços e falar para as pessoas que ali estão. Com quem será que ela falou? Será que ela procurou o sumo sacerdote para poder dizer, esse aqui é o Messias? Será que ela procurou algum outro sacerdote, algum levita, servidor do templo? É interessante que Lucas vai usar aqui uma figura de linguagem para poder descrever aqui a chegada desse menino. Olha o que o texto vai dizer para a gente, versículo 38. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Portanto, o testemunho dela não foi para todos. Muito provavelmente, não sei se ela terá falado para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para aqueles que estavam com pressa por causa da religiosidade, para poder cumprir os ritos daquele dia. Mas ela procurou aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela foi falar com aqueles que tinham a esperança de que naquele tempo o Senhor se manifestaria enviando o Messias. Havia um remanescente naquele tempo. Havia um povo que estava com o foco no lugar certo. Eu não estou dizendo aqui com isso que o Simeão e a Ana, eles não oravam por outras coisas, que eles não oravam pelos problemas familiares, que eles não oravam pelos problemas financeiros, que eles não oravam pelos problemas de saúde. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a vida de oração deles estava canalizada para o cumprimento das profecias relacionadas à primeira vinda do Messias. Eles queriam ver as profecias se cumprindo e queriam ter a possibilidade de perceber a chegada do reino de Deus através do Messias. E haviam outros em Jerusalém. Não sabemos a identidade deles. Mas o que sabemos é que Ana, ela saiu dali e começou a contar para todos, o Messias chegou. O Messias chegou. Me espanta realmente perceber que os religiosos daquele tempo não se aperceberam. O sacerdote naquele dia tomou nos braços o menino Jesus, fez a circuncisão do menino, porque era o 8º dia, mas não reconheceu o menino como Salvador, como Cristo o Senhor. Era apenas mais um no meio da multidão. O sacerdote estava ali para cumprir o rito, mas não reconheceu. Sabe, meus amigos, tem muita gente hoje em dia que tem tido dificuldade de reconhecer os tempos nos quais nós estamos vivendo. Porque talvez o coração esteja no lugar errado. O coração não está firmemente alicerçado na palavra do Senhor. Não está buscando, no assim diz o Senhor, o entendimento dos tempos nos quais nós vivemos.
Amigos, nós estamos vivendo o tempo do aparecimento do Senhor Jesus. E com isso não estou dizendo que nós não podemos orar pelos problemas e dificuldades que enfrentamos, mas o foco da nossa oração tem que ser: ora vem, Senhor Jesus. Amigos, o céu está para poder se abrir como um pergaminho. No santuário celestial, muito em breve se ouvirá uma voz dizendo: está consumado. O céu todo estará vazio de anjos e ao mesmo tempo da Trindade divina, porque Pai e Filho virão junto com os anjos do céu para poder receber o povo de Deus. O Espírito Santo já estará aqui na terra com o povo do Senhor. Estamos a ponto de ver coisas tremendas acontecerem à nossa volta. Mas apesar de vermos o cumprimento profético de Mateus capítulo 24 acontecendo à nossa volta, quando o Senhor Jesus disse: e haverão pestes em vários lugares. A gente está vendo isso acontecendo bem à nossa volta. A crise financeira que o mundo já está vivendo por causa desse vírus nefasto. Os problemas, as nações enfurecidas, a crise pelo poder. Tudo isso predito pelas Escrituras Sagradas. E nós achamos que sim, é só a gente conseguir vacinar todo mundo que o problema vai desaparecer. A gente não olha para as Escrituras Sagradas com os olhos daqueles que estão esperando a redenção de todas as coisas. O texto sagrado nos mostra que tanto o Simeão quanto a Ana, eles esperavam a redenção de todas as coisas. Eles esperavam o tempo em que o Senhor resgataria o seu povo. A grande massa dos dias de Jesus não estava preocupada com o cumprimento da profecia. Eram profundamente religiosos, mas não se preocupavam realmente com o cumprimento das profecias. Estavam ocupados com suas propriedades, com seus trabalhos, com o seu vai e vem. O fato é que Cristo chegou e eles não se aperceberam do que estava acontecendo, nem mesmo com o testemunho de Simeão e Ana. Amigos, nós estamos prestes a receber o Senhor Jesus em poder e glória. O tempo do cumprimento das profecias está realmente à nossa porta. E nossas preces têm que ser canalizadas para que o Senhor Jesus abra os nossos olhos, para sermos capazes de visualizar o tempo no qual vivemos e estarmos prontos, preparados. Não sei quanto a você, mas eu quero com esses olhos ter a possibilidade de ver o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória na minha geração. Eu quero ter a possibilidade de poder ver o Senhor Jesus operando de maneira tremenda através do Espírito Santo na chuva serôdia. Quero fazer parte da chuva serôdia. Quero fazer parte do alto clamor, quando a igreja de Deus, ou o remanescente de Deus, se levantará no poder do Espírito Santo para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Quero ter a possibilidade de passar pela última grande crise da terra, até ver o Senhor Jesus voltando em poder e glória com os meus próprios olhos. Não na próxima geração, mas nessa geração, na minha geração. Tenho orado por isso. Mas se o nosso coração estiver firmemente alicerçado nesse desejo, hoje nós viveremos como Simeão e Ana viviam, no seu tempo. No seu tempo eles colocaram como prioridade da sua vida a preparação para a primeira vinda de Cristo. Oravam por isso, jejuavam por isso. E no tempo acertado, reconheceram naquele menino de 8 dias o Salvador do mundo, que é Cristo Senhor. Hoje eu sei que nós temos muita gente que se preocupa com isso. Nós temos muita gente que ora por isso. Nós temos muita gente que jejua por isso. Nós temos muita gente que clama pela presença do Espírito Santo na chuva serôdia. Mas, meus amigos, eu fico espantado quando percebo a maior parte da igreja mais preocupado com, às vezes, até o formato da adoração, se ela vai ser presencial, se vai ser à distância. Uma pessoa agora, algum tempo atrás, me disse assim: pastor, esse negócio de culto através do Zoom, eu nem assisto. E você está fazendo o quê? Está indo em outra igreja? Não, estou esperando que tudo isso comece. Quer dizer que você faz uma pausa na tua adoração porque a igreja não está aberta. Porque o culto está acontecendo através do Zoom. Que preparo é esse que nós estamos fazendo para o retorno de Jesus Cristo? As circunstâncias externas estão, nesse momento, direcionando ou dirigindo, ditando o que nós vamos fazer e como nós vamos viver nossa religiosidade? O Senhor Deus está esperando que essa geração se levante no poder do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça,
essa tem que ser uma geração conhecida como uma geração que clama, que ora e jejua cotidianamente, todos os dias, para que a renovação pelo Espírito Santo do Senhor aconteça. Eu quero te desafiar hoje, meu querido amigo, meu querido irmão, a experimentar, a buscar com toda a força, com todo o poder, essa mesma renovação. A buscar o batismo do Espírito Santo. Eu não estou dizendo com isso que você não pode orar pelas questões pessoais, mas coloque como uma grande prioridade das suas orações nesses 10 dias o batismo pelo Espírito Santo do Senhor. E ao mesmo tempo o foco para que o Senhor Deus nos mostre o que Ele espera de nós nesse tempo e nessa geração. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em todas as gerações o Senhor teve o seu remanescente fiel. Queremos hoje ser o teu remanescente. Ajuda-nos, Pai, a podermos viver a ideia da oração, do jejum, do clamor como foco principal na preparação para a tua chegada. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça, amanhã às 6 da manhã nós temos o nosso próximo encontro, o nosso encontro de oração, das 6 às 6:30, e depois às 8 da noite nós teremos o próximo capítulo do nosso estudo a respeito da oração no Evangelho de Lucas. Até amanhã.